E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar nossas atividades da semana de 18 a 22 de outubro de 2021. E nessa semana vamos estudar mais um pouquinho sobre os animais africanos. E para isso, quem fala com vocês é o professor Tiago, junto com a professora Juliana, a professora Carol, a professora Valéria e a professora Janaína. Bora aprender mais um pouquinho? Vamos então! E vamos começar nossas atividades, da segunda-feira, do dia 18 de outubro de 2021. Vamos organizar, e treinar a nossa escrita através aí do cabeçalho. Vamos colocar o nome da nossa cidade, o dia de hoje, o dia da semana e o nome completo de vocês. Ok, pessoal? Aproveitem para treinar a escrita, a leitura, do cabeçalho, porque vale muito a pena, hein? E vamos conferir aí, o dia de hoje. Hoje é dia 18 de outubro de 2021 e hoje cai na segunda-feira. E vamos assistir o vídeo aí, com uma versão dessa história bem legal, que é da Cinderela. Vamos assistir o vídeo? Não esqueçam aí, depois de assistir o vídeo, voltar aqui para a aula, hein? Após assistir ao vídeo e relembrar a história da Cinderela, vamos agora conhecer uma nova versão. Esta outra versão da história de Cinderela é um conto de fadas moderno. Acompanhe a leitura e descubra o que existe de igual ou de diferente em relação ao conto da página 178, tá? Ou outras versões aí que vocês já ouviram. E vamos ao título. Cinderela. A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada. Lavava, passava, cozinhava, varria. Dizem que até fome a coitadinha passava. Mas no dia do grande baile no castelo do príncipe, uma senhora com jeito meio apalermado apareceu. Diz que era sua fada madrinha. E não é que era mesmo? Fez um gesto com a varinha mágica e transformou os trapos que a menina usava num lindo vestido. Com outro gesto, transformou a abóbora numa carruagem e os camundongos em cavalos. Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que o cavalo come muito mais do que o camundongo e espalha mais sujeira também. Lá se foi ela. Dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas coisas todas que todo mundo já sabe. Só que, ainda no meio do caminho, o encantamento perdeu o efeito. E olha lá, pessoal, a Cinderela, tendo aí o feitiço sendo lançado pela sua fada madrinha. O vestido ficou de novo esfarrapado. Os cavalos viraram camundongos. E a carruagem? Bem, aí é que está o problema. Não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento, ou se a varinha não era de uma boa marca. Tem aparecido tanta coisa falsificada. O fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora, nem ficou sendo totalmente carruagem. Passou a ser uma aboboragem ou uma carraborra. A Cinderela resolveu que não ia mais voltar para casa. E como o príncipe dançava muito mal, pisando a toda hora nos seus pés, resolveu também que não queria saber de príncipe nenhum. Ficou morando por ali mesmo, numa casinha à beira da estrada. E nunca mais passou fome, porque podia comer todos os dias ensopado de abóbora, salada de abóbora, purê de abóbora e doce de abóbora. Ah, Cinderela também gosta de abóbora, pessoal. E vocês? Mas vamos responder agora algumas questões, sobre esse texto. Fique sabendo.
As personagens e objetos mágicos do Contos de Fadas modernos apresentam características que, geralmente, não aparecem nos contos de fada tradicionais. Por exemplo, o príncipe pode ser medroso, a fada madrinha é engraçada e a varinha de condão pode fazer feitiços pela metade. Que frase descreve características de personagens e objetos do conto de fadas modernos? Vamos ver. A fada é uma senhora tola, que não faz as coisas direito. Será que é essa, pessoal? Ou será, a fada é uma senhora bondosa, gentil e amável? Ah, pessoal, isso aqui pode confundir um pouquinho, né? Mas como a gente está falando, né, de conto de fadas moderno, é só a gente pensar o que é um pouquinho mais engraçado, pessoal, né? E tem a ver com o texto que a gente acabou de ler. Pensem bem para responder, hein? O príncipe é bonito, valente e perfeito em todas as coisas que faz. Será que isso aqui é uma característica do conto de fadas moderno? O príncipe não sabe dançar e pisa nos pés da princesa. Acho que eu já sei a resposta, hein? A varinha mágica é falsificada ou de uma marca ruim. A varinha mágica funciona perfeitamente com apenas um toque. Então qual será que é a característica aí, né, pessoal, de um conto de fadas moderno? Será que é essa varinha aqui que é falsificada ou de marca ruim? Faça um X na resposta certa. Compare o final dos dois contos. O que aconteceu com a Cinderela? E escreva aqui, né, pessoal, o que acontece de diferente, né, nos dois contos. Tem aquele onde ela acaba ficando com o príncipe, né, que ele encontra por causa do sapatinho. E tem esse aí onde a Cinderela resolve ficar lá sozinha na casa dela comendo a carruagem de abóbora. Então escrevam, né, a diferença entre esses dois finais aqui embaixo, beleza? Arme as operações e resolva. Depois escreva o resultado por extenso, né? Por extenso é como se lê. Vamos fazer essa primeira juntos, pessoal. A letra A, 46 mais 12. Então a gente coloca aqui a primeira parcela, 46, cada um aqui, ó, embaixo da sua casa, né? E depois o 12. Também, né, pessoal? Não podemos esquecer aqui, ó, do sinal da operação, que é uma adição ou continha de mais, né, para os mais íntimos. Então a gente primeiro começa aqui pela casa das unidades. 6 mais 2 é igual a... Isso mesmo, é igual a 8. E 4 mais 1? 4 mais 1, fazendo aqui as minhas contas, eu sei que tem gente aí fazendo, vai dar 5. Isso mesmo, 5. Então, 46 mais 12 é igual a 58. Então, aqui na frente eu vou escrever por extenso, né? 58. Vamos lá? 58. Agora vocês vão fazer o restante aí das operações. 33 mais 50, 17 menos 7, 94 menos 51 e 77 menos 5, beleza? Não esqueçam de colocar o resultado aqui por extenso, hein, pessoal? Capricha aí, hein, que depois eu vou ver, hein? Vamos para as atividades da terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. E lembrando que a gente já está voltando parcialmente aí às aulas presenciais. E hoje é terça-feira, é dia de aula presencial, tudo bem? Mas lembrando, pessoal, todos devem fazer as atividades e mantê-las em dia. Porque no dia que for presencial, a gente vai fazer a continuidade dessas atividades, hein? Então, corre aí e deixa tudo certinho em dia, hein? Qualquer dúvida é só falar conosco, os professores. Vamos fazer o nosso cabeçalho. E vamos conferir se esse cabeçalho realmente está certinho, hein? Vamos lá. Hoje, né, como eu havia falado para vocês, é dia 19 de outubro de 2021, que cai na terça-feira. Leia o texto abaixo para conhecer a girafa. E o animal africano dessa semana, pessoal, do nosso projeto vai ser a girafa, hein?
Então vamos ler um pouquinho sobre ela. As girafas são mamíferos nativos do continente africano. São animais herbívoros, só se alimentam de vegetais, que apresentam como um dos seus alimentos preferidos as plantas conhecidas como acácias. Características gerais da girafa. As girafas são animais grandes, possuindo um tamanho de cerca de 5,7 metros de altura. É bem alto, hein, pessoal? Quase daí 2 andares de um prédio, né? E os machos são maiores que as fêmeas. O peso desses mamíferos varia entre 1.180 kg e 1.930 kg. Olha lá, hein, pessoal? Mais de 1 tonelada e quase 2 toneladas aí para girafas maiores. As girafas apresentam pernas longas, sendo as pernas dianteiras mais longas que as traseiras, e também um pescoço bastante comprido. Possuem uma cauda que pode apresentar cerca de 1 metro de comprimento. Os olhos desse animal são grandes e sua língua pode chegar a aproximadamente 45 centímetros, sendo essa uma característica importante na captura do alimento. Sua pelagem apresenta um padrão característico, sendo possível distinguir várias manchas em tons de marrom. Esse padrão de manchas funciona como nossas impressões digitais, sendo diferentes em cada indivíduo, em cada girafa. Seus principais predadores são os leões, mas leopardos, hienas e até mesmo crocodilos também podem se alimentar das girafas. Habitat das girafas, né? O lugar onde elas moram. As girafas são animais encontrados apenas no continente africano. Elas vivem em savanas, pradarias e também em regiões de florestas abertas. Né? Lembrando, pessoal, onde a gente encontra a girafa naturalmente. Né? Existem girafas pelo mundo todo, mas foi o homem que levou para lá. Elas são naturais apenas do continente africano. Alimentação das girafas. As girafas são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se exclusivamente de produtos de origem vegetal. Sua dieta inclui folhas, caules, flores e frutos. Apesar de se alimentar de várias espécies vegetais, algumas plantas são preferidas pelas girafas, como as acácias. Reprodução das girafas. A gestação da girafa dura cerca de 460 dias, mais de um ano, hein, pessoal? Geralmente ao nascimento de um único filhote. Vamos agora a algumas curiosidades sobre as girafas. As girafas são os animais mais altos do mundo. Esses animais não bebem água diariamente. Uma girafa macho pode comer até 66 kg de alimento por dia. São animais rápidos, com uma velocidade que varia entre 32 a 60 km por hora. Isso é bem rápido, pessoal. As girafas dormem em pé, mas podem também se deitar. As girafas dão à luz em pé ou andando, levando o filhote. Ao nascer, há uma queda de cerca de 2 metros. Olha, bem alto para o filhotinho, né, na hora do nascimento. No pescoço das girafas, observa-se a presença de 7 vértebras alongadas. Isso é bem interessante, pessoal, porque é bem parecido aí com a quantidade de vértebras, né, que são os ossinhos que fazem o pescoço da maioria dos mamíferos. No caso da girafa, né, como ela tem um pescoço comprido, essas vértebras aí são compridas também. As girafas podem viver cerca de 33 anos em cativeiro, olha, bastante tempo. Em estado selvagem, as girafas vivem menos de 30 anos. Alguns afirmam que a expectativa de vida nesses ambientes é de no máximo de 10 a 15 anos. Agora, complete a ficha técnica do animal que você acabou de ler. Então, pessoal, a gente tem aqui, né, uma fichinha para a gente poder preencher com os dados, né, desse animal que a gente acabou de ler, que é a girafa. Então, vou ajudar vocês, vou fazer aqui a primeira, hein? Nome: girafa. Olha que interessante, hein? 6 letrinhas e 3 sílabas.
girafa. Agora vocês vão voltar lá no textinho, pessoal, ou aqui no vídeo, e vão ver aí, né, o peso da girafa, depois a altura, aonde vive, né, que é o habitat, a alimentação e um pouquinho, né, falando aí sobre os filhotes. Tudo bem? Então, façam direitinho essa ficha, hein? Deixem bem bonita. Ler e interpretar gráficos. Observe o gráfico de colunas que mostra a preferência de passatempo das crianças do bairro onde Cláudio mora e faça o que se pede. Então, pessoal, a gente tem esse gráfico aqui e o título dele é o seguinte: passatempo preferido das crianças. Então, a gente sabe que ele vai falar aí sobre algum passatempo, né, pessoal? Brincadeiras que as crianças fazem. Então, aqui a gente tem o eixo aqui, ó, o número de crianças, né? E aqui o eixo do passatempo, né? Com o tipo de passatempo. Então, olha que interessante, a gente tem uma legenda aqui, né? Para explicar o que cada coluna dessa representa. Aqui na coluna lilás, né? A gente tem as crianças que jogam videogame, preferem jogar videogame. Na verde, as que preferem andar de bicicleta. Aqui na laranja, as que gostam de ler. E na azul clara aqui, a gente tem as que jogam bola, tá? E preferem jogar bola. E para a gente saber a quantidade, a gente só acompanha aqui no gráfico. Olha lá, as crianças gostam, né, e preferem jogar videogame, vai até aqui 80, que significa então 80 crianças. As que gostam de andar de bicicleta são 50 crianças, as que gostam de ler são 20 e as que gostam de jogar bola também são 20. Agora vamos responder aí, né, algumas questões sobre esse gráfico. Letra A. Nesse gráfico, podemos observar que cada quadrinho que compõe as colunas corresponde ao voto de quantas crianças? Então, pessoal, ele está perguntando aqui, ó, cada quadrinho desse corresponde a quantas crianças? É só a gente analisar aqui o primeiro quadrinho, né? E a gente vai ter a quantidade aqui, ó, demonstrada. Então, é só vir pegar essa quantidade aqui e colocar aqui dentro. Tudo bem? Letra B. Qual passatempo teve maior preferência? Né? Só dá uma olhadinha aqui, hein? Como você fez para saber? É fácil, né, pessoal? É só a gente comparar aqui, né, o tamanho das colunas com os votos aí do passatempo preferido. Dá para ver de longe aí qual que foi o mais votado. É só colocar o nome dele aqui. C. Há passatempos que tiveram a mesma quantidade de votos? Em caso positivo, diga quais são. Temos sim, hein? Então, olhe na legenda e coloque o nome dos dois aqui. Qual é a diferença de votos entre o passatempo andar de bicicleta e o passatempo jogar bola? Então, a gente tem que ver a quantidade de votos, né, pessoal? Aqui, né, andar de bicicleta e aqui o de jogar bola. E a gente, para ver a diferença, né, como já comentei em outras aulas, a gente tem que fazer uma subtração. No caso aqui, ó, andar de bicicleta, a gente tem 50 votos. E jogar bola, a gente tem 20. Toda vez que a gente fala sobre diferença, pessoal, a gente está falando uma continha de subtração, tudo bem? Então, agora vocês vão fazer essa subtração e colocar o resultado aqui, tudo bem? E quantos votos a mais o passatempo jogar videogame teve em relação ao passatempo ler? Então, quando a gente fala a mais, pessoal, a gente seria um sinônimo também da diferença de votos. Então, vocês vão ter que fazer também uma subtração. Com a quantidade aí de jogos, com quantidade de votos, né, de jogar videogame, menos a quantidade aí de votos das crianças que preferem ler. E coloque aqui a quantidade, né, os votos a mais. E o F, seu passatempo preferido apareceu nesse gráfico? Né? Então, apareceu aqui, pessoal, seu passatempo preferido? Se sim, escreva o nome dele aqui. Se não, pessoal, coloque também o nome do seu passatempo preferido. Beleza? Observe o gráfico de base que a professora Ana fez depois de uma pesquisa com os seus alunos e faça o que se pede.
Então a gente tem aqui o título, pessoal, do gráfico aqui de base, brincadeira preferida dos alunos. E observe que é um tipo de gráfico de base que a gente não está muito acostumado a ver, né, pessoal, com as barras aqui na horizontal. Mas funciona igualzinho do gráfico de base que a gente viu anteriormente. Tá? Então vamos ver as brincadeiras. Ó, temos cabra cega, amarelinha, peteca, pega-pega e pula corda. E aqui, pessoal, a gente tem a quantidade de votos, né, que cada uma dessas brincadeiras obteve. Tá bom? E olha que interessante, ele já está falando aqui pra gente, né, na legenda, que cada retângulo desse representa 5 votos. Tudo bem? Então, vamos responder algumas questões. Complete a tabela com as informações do gráfico acima. Então, a gente tem que completar essa tabela. Ela tem um título, brincadeira preferida dos alunos. Então, agora aqui, ó, cabra cega, tem quantos votos? Vamos lá ver, pessoal? Olha lá, 5, 10, 15 e 20. Tá? Tá bem aqui na linha do 20, então foi colocado 20. Agora vocês vão fazer a mesma coisa com a amarelinha, a peteca, pega-pega e pula corda. Qual foi a brincadeira mais escolhida pelos alunos da professora Ana? É só olhar aqui no gráfico, né, pessoal? O gráfico ele é feito justamente para isso, para a gente ter ideias aí, né, só olhando para ele, tá bom? Então, é só vocês olharem e escrever o nome aqui da brincadeira mais escolhida. Das brincadeiras escolhidas, qual recebeu menos votos? É só dar uma olhada e colocar o nome aqui na frente. D. A brincadeira esconde-esconde apareceu nas preferências dos alunos da professora Ana. Como você pensou para saber? É só dar uma olhada aqui, hein, pessoal? Tá? Como que você pensou para saber? Você teve que ler, né, pessoal, e prestar atenção na explicação. Então é só você escrever aqui essa resposta. E quantos alunos no total responderam à pesquisa da professora Ana? Então vocês vão ter que somar, pessoal, os votos aqui da cabra cega, da amarelinha, da peteca, pega-pega e pula corda, né? Sendo que a gente vai considerar aí que cada aluno pode votar uma vez. Tudo bem? Então, vocês façam a soma aí, né, dos alunos e coloquem aqui a resposta. E vamos para as atividades da quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Vamos fazer o nosso cabeçalho, colocando o nome da nossa cidade, a data de hoje, o dia da semana e o nome completo de vocês. Lembrando, pessoal, que é uma oportunidade muito boa de vocês treinarem, e eu tenho certeza que tem gente precisando treinar. Então, façam direitinho, caprichem, façam todo o cabeçalho. E para conferir se está tudo certo, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário do mês de outubro. Vamos ver aqui, ó, dia 20 de outubro de 2021, que cai na quarta-feira. O que você aprendeu? Podemos perceber a passagem do tempo ao observar os acontecimentos que se repetem ao longo das horas, dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Classificar o tempo em passado, presente e futuro nos dá a ideia de quando os acontecimentos ocorreram, ocorrem ou ocorrerão. O calendário serve para organizar os dias, as semanas e os meses de um ano. Quanto tempo se passou? Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Olha só, aqui a gente tem, né, uma pessoa aqui com os cabelos escuros, né, aparentemente bem jovem, e depois a gente tem a mesma pessoa aqui já com os cabelos branquinhos, né, aparentando aí já ser mais velho, né? Esse período de tempo entre ela mais jovem e ela mais velha se passou horas, dias ou anos, né? Então pintem com a cor que correspondem, né, ao período de tempo, hein, que ocorreu essa mudança. E agora vamos para o segundo caso. Olha lá, a gente tem uma banana. A banana ela tá verde, ela foi amadurecendo até ficar amarelinha e madura. Para isso, pessoal, a gente tem um intervalo de tempo de horas,
de dias ou de anos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, de quanto tempo a banana demora para amadurecer, pode pesquisar com alguém aí da casa de vocês, ou até mesmo aí na internet, beleza? Então, e agora o último caso. A gente tem as crianças entrando aqui na escola e saindo no mesmo dia. Olha lá, já estou dando uma dica, né? Esse aqui é o tipo de casa que se passou horas, dias ou anos. Então pensem bem e pintem aí da cor certa, tudo bem? Quem não tiver essas cores aqui, pessoal, pode utilizar outras cores e colocar aqui, né, a palavrinha que representa aquela cor, tudo bem? Tudo para que vocês consigam fazer esse exercício. Então, vamos para a próxima parte. As palavras a seguir referem-se ao período do dia. Reescreva-as colocando as letras na ordem correta. Olha só, hein, pessoal, o céu todo escuro e a lua lá no alto. Que período que é esse, hein? Ah, tenho certeza que vocês já sabem, mas eu não vou falar não. Então, a gente tem aqui embaralhado, pessoal, todas as letras, né, que compõem essa palavra. Então, vocês vão ter que desembaralhar e escrever a palavra aqui embaixo. E agora, pessoal, olha lá, o sol está nascendo, né? O sol está nascendo e a gente tem que colocar, então, qual o nome desse período. Só pensar direitinho, nós temos até um A com um tio aqui em cima. Já dá uma dica pra gente de qual palavra que é essa. Então vocês vão ter que desembaralhar e colocar a palavra correta aqui embaixo. E por último, né, o sol está se pondo, né? Embora esse desenho aqui, né, ele pode deixar um pouquinho a gente confuso, né, porque o sol está nascendo e se pondo no mesmo lugar, vamos considerar aí, pessoal, só essa questão da posição do sol, beleza? Então o sol está se pondo, isso aqui é no período as letras estão embaralhadas e eu tenho certeza que vocês já sabem que período que é esse. Desembaralhem, né, aí, né, essa palavra e coloquem aqui, tudo bem? Então vamos para a próxima parte. Observem aí, né, as ilustrações e escreva o período do dia em que você faz essas atividades. Vamos lá então. Então aqui, pessoal, a gente tem a menina tomando, né, um lanche, né, que pode ser também um café. Pode ser o café da manhã ou o café da tarde, né? Tem gente que tem costume de tomar café da tarde. Então, escrevam aqui, pessoal, que período que você costuma, né, fazer esse tipo de lanche. Depois, né, a gente tem ela dormindo. Em que período que vocês costumam dormir, pessoal? Escreva aqui. E período que estuda, pessoal, a mesma coisa. Coloque aqui se é manhã, tarde ou noite, beleza? Resolva as adições. Então temos aqui só continhas de adição, hein, pessoal? Temos várias continhas para vocês treinarem aí, né? E fazerem direitinho. Para ajudar, separei duas aqui. Vamos lá. A primeira é 37 mais 13. Então, 37 mais 13. A gente começa pela casa das unidades. 7 mais 3 vai dar... Isso, vai dar 10. Deixo o zero da unidade e subo 1 para a casa das dezenas. E agora faço a soma. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, 37 mais 13 é igual a 50. E agora vamos para a próxima parte. 22 mais 34. Como já falei, vamos começar aqui pela casa das dezenas. 2 mais 4 é igual a... Isso, igual a 6. E 2 mais 3? 2 mais 3, você já sabe, tem certeza, vai dar 5. Tá? Então, 22 mais 34 é igual a 56. Então, pessoal, prestem bastante atenção, caprichem direitinho e depois não esqueçam de mandar uma foto bem bonita com essas continhas resolvidas, hein? Vamos para as atividades da quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Vamos fazer o nosso cabeçalho.
lembrando que hoje não tem aula presencial, mas é importantíssimo que vocês façam essa atividade, porque amanhã, na sexta-feira, vamos dar continuidade para as atividades da sexta-feira. Então, façam direitinho e deixem tudo em dia, hein? E vamos conferir, né, esse cabeçalho para ver se ele está feito corretamente. Hoje é dia 21 de outubro de 2021, hein? Outro uso das plantas. As plantas estão presentes no dia a dia de todas as pessoas. Além da alimentação, elas são utilizadas para diversos outros fins. Veja alguns exemplos. Construção. As plantas fornecem materiais para a construção de casas, móveis, barcos, cercas e outros objetos. Vamos ver essa primeira imagem aqui, né, com os homens pescando. Pescadores caiçaras em barcos artesanais fabricados uma peça única de tronco de árvore. Município de Paraty, Rio de Janeiro, em 2014. Então olha que barco bem bacana, pessoal. E foi feito com o tronco de uma árvore. E vamos ver a segunda aqui, ilustração. Moradia indígena coberta por sapé, um tipo de palha de capim. Aldeia Iaolavapet, Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, em 2012. Então, olha só, pessoal, que interessante, né, essa moradia aqui, né? Toda feita, né, com a cobertura de capim. Olha ao seu redor. Você identifica algo que foi feito de plantas? Se sim, o que? Eu consigo ver várias coisas aqui, pessoal. Olha, a roupa que eu estou usando, né? Os papéis que eu utilizo para organizar as aulas, né? Tem a borracha também que eu utilizo para poder apagar o lápis. E vocês? Vocês conseguem olhar em volta de vocês e verem materiais feitos com plantas? Se sim, pessoal, escrevam aí. Leia o texto e observem a imagem. Pau a pique é uma técnica de construção tradicional que utiliza recursos naturais. A estrutura da parede é feita de madeiras, retirada de galhos ou troncos de árvores comuns em cada região, ou de bambu. Depois, essa estrutura é preenchida com barro. Olha que interessante aqui a figura, pessoal, que mostra a construção, né, de uma parede aí, utilizando essa técnica do pau a pique. Casa de pau a pique em construção no município de Pirapora, em Minas Gerais, em 2011. Pessoal, essa é uma técnica aí muito utilizada no Brasil antigamente e até hoje. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de construção, principalmente por causa da existência, né, de um besouro que a gente chama aí de barbeiro, que ele transmite uma doença bem grave chamada doença de Chagas, tá bom? Então existem técnicas aí para a gente construir, né, essa casa de pau a pique para evitar aí o besouro. Tudo bem? Depois, quem tiver curiosidade, pode perguntar para nós, os professores, que a gente vai gostar bastante de informar vocês sobre isso. Mas agora vamos responder uma questão sobre esse tipo de moradia aqui, ó. Quais plantas são usadas na construção de casa de pau a pique? Só dá uma olhadinha aqui no parágrafo, hein, pessoal? Já está tudo escrito, tá bom? Aí depois de vocês encontrarem, escrevam aqui o nome dessas plantas. Combustível. A madeira de algumas plantas pode ser utilizada como combustível em fornos, fogões e lareiras. O etanol, combustível utilizado em automóveis, é produzido pela cana-de-açúcar, né, que a gente também chama de álcool. E olha que interessante, o fogão a lenha é utilizado no preparo de alimentos e no aquecimento das casas, no município de Santana dos Montes, Minas Gerais, em 2015. Quem já viu um fogão a lenha, pessoal? Eu já vi vários, né? Inclusive, né, na casa da minha avó, que morava no sítio, ela só cozinhava no fogão de lenha, pessoal. E a comida era bem gostosa e a casa ficava quentinha no inverno. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A cana-de-açúcar é utilizada na produção de etanol. Plantação de cana-de-açúcar no município de José Bonifácio, São Paulo, em 2016. Essa aqui é uma planta aí que vocês veem bastante aí em volta do bairro, né, Araucária. Bem? E ela é utilizada aí principalmente para a produção, né, do etanol, que a gente conhece também como álcool, e do açúcar, pessoal. E o interessante, né, que depois que é retirado o caldo dessa cana aqui, o bagaço dela pode ser utilizado também como combustível, né? Ele pode ser queimado e dessa forma produzir energia elétrica.
Indústria. Algumas plantas ou parte delas pode ser utilizado pelas indústrias para a fabricação de vários produtos, como borracha, tintas, tecidos, papel, ceras, perfumes, sabonetes e shampoo. Vamos ver aqui essa figura. O algodão é usado na fabricação de tecidos. Plantação de algodão no município de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, em 2015. E aqui do lado a gente tem o eucalipto. É uma árvore utilizada na fabricação de papel. Plantação de eucalipto no município de Londrina, Paraná, em 2017. Associe cada planta listada no quadro ao produto que é feito a partir dela. Então, pessoal, olha que interessante. A gente tem aqui o nome de 3 plantinhas, né? O algodão, cana-de-açúcar e o eucalipto. E aqui, né, a gente tem já os produtos prontos. Aqui a gente tem o combustível, né, que provavelmente é o álcool. A gente tem aqui o papel e a gente tem aqui a camisa. Vocês vão ter que colocar, né, o nome da planta embaixo, que é utilizada para fabricar cada um desses produtos, tá ok? Então, no caso do álcool, qual dessas aqui que é o certo, pessoal? Escreva o nome dela aqui embaixo. Mesma coisa no caso do papel e a mesma coisa no caso do tecido. Beleza? Medicamentos. Vários medicamentos disponíveis nas farmácias também são produzidos de plantas. A espinheira santa é uma planta usada na fabricação de medicamentos para dores no estômago. Sua folha mede 9 centímetros. O salgueiro é utilizado em medicamentos que combatem a dor e a febre, né? Que a gente chama de aspirina, né? Então, olha só que interessante, pessoal. Vocês conhecem outras plantas que são usadas aí como remédio? Leia o texto e responda as questões. Alguns povos indígenas que vivem na floresta amazônica passam nas pontas de suas flechas uma combinação de várias plantas, chamadas curare. Ela causa paralisia no animal atingido pela flecha. Que interessante, né, pessoal? E o glossário aqui explicando pra gente o que é paralisia, perda dos movimentos. Indígena da etnia Caimaiorá, caçando com arco e flecha, município de Gaúcha do Norte, Mato Grosso, em 2012. Do que o curare é feito, pessoal? Dê uma olhadinha aqui no parágrafo e responda aqui embaixo. Para que os indígenas usam o curare? Também está explicado aqui no texto, hein? Eu acabei de ler. Então, escrevam para que eles usam o curare, pessoal. Atividades da sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Lembrando que hoje é dia de aula presencial, hein? Vamos fazer o nosso cabeçalho. Lembrando aí que quem quiser já pode treinar a letra de mão, hein? E vamos conferir o nosso cabeçalho no calendário. E hoje é dia 22 de outubro de 2021, que cai na sexta-feira, o último dia útil da semana. Geografia. Veículos terrestres poluem o ar. O grande número de veículos que circulam nas ruas e avenidas das cidades causa a poluição do ar. A fumaça que sai do escapamento dos veículos contém substâncias que poluem o ar e são nocivas à saúde dos seres vivos. A grande quantidade de substâncias poluentes no ar podem causar dificuldade para respirar, tosse e irritação nos olhos, por exemplo. Olha o pessoal aqui, né, pessoal? Os carros soltando aqui, né, toda essa fuligem, toda essa fumaça e o pessoal, né, tossindo e passando um pouco mal. De que maneira os veículos poluem o ar? Através da combustão deles, né, pessoal? Eles queimam combustível para conseguir extrair energia, mas acabam liberando vários gases na atmosfera. O que a poluição do ar pode causar às pessoas? O texto está explicando direitinho e a figura também. É só escrever aqui embaixo. Escreva uma legenda para a imagem ao lado, usando o que você estudou sobre a poluição do ar. Então a gente tem um caminhão aqui, pessoal, soltando uma fumaça bem preta, né? Quem já passou por isso sabe o quanto que isso é desconfortável e o quanto que isso pode fazer mal. Então, escreva uma frase falando sobre isso. Em sua opinião,
O ar do lugar onde você vive é poluído? Explique. Pessoal, isso aqui é bem interessante, né? Muitas vezes a gente nem percebe, pessoal, e o ar pode estar bem contaminado, né? Então a gente pode contaminar o ar com poeira, né? Poeira mesmo da areia que levanta, ou principalmente aí através, né, da queima de combustíveis, né? Então aqui em São Carlos, né, como uma região que o ar é bem seco, se você olhar ali no horizonte, dá para muitas vezes perceber a camada de fuligem e fumaça, né, no céu. Então pensem direitinho, né, e respondam se vocês acham que o lugar aqui onde nós moramos, às vezes tem um ar bem poluído. E explique direitinho por que vocês acham isso. Menos poluição é mais saúde, vá de bicicleta. Você sabia que a bicicleta é um meio de transporte que não polui o ar? A bicicleta não emite gases poluentes que prejudicam a qualidade do ar que respiramos. O uso da bicicleta também beneficia a saúde, pois é uma atividade que exercita o corpo. Além de ser um meio de transporte, a bicicleta pode ser utilizada para a prática de esportes e de atividades de lazer. Nas cidades, usar a bicicleta contribui para reduzir o número de carros nas ruas, diminuindo os congestionamentos, né? É quando tem vários carros nas ruas e o trânsito praticamente para, né, pessoal? Ao usar a bicicleta, precisamos de equipamentos de segurança, como capacete e buzina. À noite, devemos usar luzes de alerta e colete com faixas que refletem a luz. Também precisamos respeitar as leis e os sinais de trânsito. Por exemplo, não circular pelas calçadas e dar preferências aos pedestres. Por que a bicicleta não prejudica a qualidade do ar, pessoal? Essa é uma questão bem interessante, né? Então, o próprio texto está falando. Um fato que é interessante, pessoal, que tudo que é produzido pela indústria, de alguma forma, acaba poluindo o ar, né? A bicicleta não é diferente disso, né? Porque para poder produzir uma bicicleta, a gente gera um impacto aí no meio ambiente. Mas o impacto que ela causa depois de produzida é bem menor que, por exemplo, as motos e os carros, né? Os caminhões e assim por diante. Então, pessoal, por que será que a bicicleta não prejudica o ar, assim como o carro, né? Ou outros veículos aí que têm motores? Pense direitinho e responda. Quais são os cuidados que devemos ter ao utilizar a bicicleta? Pensem bem, pessoal. As duas crianças aqui, né, nos balãozinhos estão respondendo. Qualquer coisa é só dar uma lida aqui no balãozinho para poder responder essa questão. E agora, faça uma girafa de origami. Assista ao vídeo ou veja as instruções abaixo. Então, pessoal, quem tiver interesse, pode fazer essa girafa bem bacana assistindo o vídeo ou pode prestar atenção agora na minha explicação. Vamos lá, siga as instruções e faça uma girafa. Tudo que você precisa é um pedaço de papel, no caso aqui um papel quadrado. Quem tiver necessidade, pessoal, pode entrar em contato aqui com os professores e a gente explica como faz para deixar um papel quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Então aí com o papel quadrado, pessoal, a gente vai separar umas das diagonais e dobrar em cima dela. E com a diagonal já marcada aqui, né, pessoal, onde a gente dobrou, né, a gente vai pegar uma das pontas aqui e dobrar até a marca, né, do meio aqui, né, onde a gente fez a diagonal. E vai fazer a mesma coisa com o outro lado. E aí a gente vai ter essa imagem aqui, né, com a folha que a gente dobrou. Depois disso, pessoal, novamente a gente vai dobrar ao meio, né, mantendo as abinhas para dentro da nossa dobradura. Daí a gente vai pegar, né, apoiar a nossa figura aqui em uma mesa e dobrar onde está sendo indicada aqui pela linha tracejada. Ok? Então aqui a gente já tem a imagem dobrada. E depois com a ponta que se formou aqui em cima, a gente vai dobrar também onde está indicado pela linha. Olha lá, hein? Já está quase ficando pronta a nossa girafa. Feito isso, pessoal, a gente pode dobrar mais uma vez aqui, ó, que seria o focinho dela, né? Pra gente ter um focinho um pouquinho mais quadrado, que a girafa não tem um focinho pontudo. Então vocês vão ter que dobrar esse focinho. Se conseguirem, dobra para dentro que vai ficar mais bonito.
E depois a gente tem que fazer aqui a parte, né, da cauda da girafa. Vocês vão dobrar primeiro, né, nessa linha tracejada aqui, né, com tracejado maior, e depois vão dobrar nessa linha tracejada menor no outro sentido. Feito isso, pessoal, vocês vão tentar aí colocar nessas dobraduras, né, para dentro aí da girafa e vão recortar a área para definir as perninhas. Depois vão pintar bem bonita essa girafa e ela vai ficar com essa aparência aqui. Ah, legal, hein? Se alguém tiver alguma dificuldade, pessoal, pode entrar em contato aí conosco que a gente vai ajudar. Eu queria dar os parabéns aí para vocês, mas antes não esqueçam de enviar as atividades também de educação física e as atividades de música, beleza? E agora sim, um ótimo final de semana para todas e todos e parabéns pela dedicação, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau!